Olá, que bom ter a sua companhia aqui no nosso canal Ideias Benditas. Eu sou o Ronaldo Souza e adoro estar aqui na companhia dessa minha amiga querida Tati. Tudo bem? Oi, Rô, eu sou a Tatiana Livramento e hoje a gente está aqui para ter uma conversa muito interessante. A gente vai falar sobre a capacidade de enxergar a parte cheia do copo. Ai, Rô, toda vez que eu penso nisso, eu me policio, porque a gente Hum, tende mesmo a valorizar a parte que está vazia, né? É uhum. impressionante isso, a gente vai vendo o que deu errado e esquece do que deu certo. A gente vai vendo o que a gente perdeu e não o que a gente ganhou. É difícil, né? Por que será que o ser humano tem essa tendência? O que você acha? Eu acho que é mais fácil, né? Às vezes a gente se prender ao problema, ao aquilo que está vazio, né? Vazio, Uhum. o vazio ele é um oco cheio, às vezes cheio de ecos, né? E cheio de nada, e às vezes a gente se joga ali propositalmente, a gente cai nessa cilada armada pela gente mesmo, Por nós, é. por nós mesmos, e fica ali insistindo naquilo. Aí automaticamente a gente vai olhar que a vida do outro é melhor do que a minha, de que os meus problemas são sempre maiores do que os dos outros, e eu esqueço de olhar aquilo que tem de bom na minha vida, aquilo que tem de bom nas minhas conquistas. E sabe que recentemente, a gente está na época das Olimpíadas, né? Eu tive por acaso estava acompanhando a bateria de surf do Medina, né? E aí observei que tinha o nome de um atleta que não estava pontuando, e aí num determinado momento o narrador lá explicou que esse rapaz, ele chama Carlos Munhoz, é um surfista da Costa Rica. Ele tinha herdado a posição, né, ali para estar na Olimpíada na véspera da competição, porque o atleta que estava ali habilitado tinha testado positivo para Covid. E aí ele teve o desafio, né, de ser comunicado um dia antes, estando na Costa Rica, e ele estava ainda no interior, não estava nem né, na capital, nem próximo a aeroporto, nem nada. Ele tinha que se estruturar, fazer teste de Covid, chegar no aeroporto, enfim, e estar no Japão em muito pouco tempo, né, que já se sabia que não daria. Então, ele aceitou esse desafio, contando que ele chegaria para a repescagem da bateria. E aí eu falei, meu Deus, né? Fiquei curiosa com aquela situação e fui pesquisar um pouquinho. Você sabe, Rô, que esse rapaz, ele, quando teve a notícia, ele mobilizou os amigos pela rede social, a tal ponto que o Corpo de Bombeiro da Costa Rica foi resgatá-lo onde ele estava, porque tinha havido chuvas, deslizamentos, não sei exatamente o que tinha acontecido, e ele estava isolado naquele lugar. Então, à 1 da manhã, o bombeiro chegou, resgatou ele, acho que de helicóptero, aquelas coisas assim, né? Sim, Muitas pessoas se envolveram para fazer aquilo acontecer, então amigos correndo atrás do teste de Covid, do passaporte, enfim, de organizar tudo enquanto ele estava nesse processo de chegar. Até que ele chega no aeroporto, dá tudo certo, ele embarca e vai para o Japão. E aí, na bateria seguinte, né, acompanhando a bateria do surf, o nomezinho dele, na bateria seguinte, não, perdão, na repescagem, o nomezinho dele continua sem pontuar. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Né? E no final das contas, tinha uma possibilidade de não dar tempo, e não deu. E aí eu fiquei pensando, Rô, o que será que passou na cabeça desse rapaz? Como será que ele está? Porque eu até fui nas redes sociais dele para ver se tinha algum comentário, até o dia que eu olhei não tinha, isso foi anteontem, né? Enfim, não tinha nada. E eu fiquei pensando, tomara que ele tenha conseguido enxergar a parte cheia do copo, porque sim. ele conseguiu mobilizar tanta gente, ele fez tanto esforço, ele teve tantos pequenos sucessos ao longo dessa trajetória, que mesmo que no final tenha sido um insucesso, não tenha dado tempo, ele
precisa enxergar tudo que ele ganhou com isso tudo, sabe? A mobilização dos amigos, da Confederação de Surf, a capacidade dele de se esforçar, porque muitas pessoas iam falar assim, não, nossa, como é que eu vou sair daqui? Tô ilhado, como é que eu vou chegar do outro lado do mundo em pouco tempo? Não vai dar tempo. Né? Muitas pessoas arrumariam tantas desculpas para não fazer, e ele não. Ele abraçou, ele arriscou, ele foi, e realmente espero que ele consiga enxergar todos os ganhos que ele teve desse movimento dele. E a tendência, muitas vezes, porque meu cara quase que ganhou na loteria, né? Dá pra gente fazer essa comparação. E ele pode ter chego lá, né? E mesmo não deu certo, ele chegou lá e ficou, vou usar a expressãozinha, pé da vida. Uhum. Eu ficaria. E aí ele poderia olhar exatamente só para essa frustração que ele teve, né, de não ter conseguido participar de umas Olimpíadas, das Olimpíadas do ano de 2021. Que já, na verdade, era para ter sido ano passado, a pandemia atrapalhou tudo, né? Mas, enfim, gente, como olhar aí as partes do copo? Né? Você já trouxe aí. Porque, assim, olhar a parte vazia é olhar para a frustração, é não ter conseguido competir, é não ter conseguido tentar trazer uma medalha para o país dele. Mas o copo cheio é exatamente isso. Olhar de que ele teve a oportunidade de correr por este sonho. Sim. Tem gente que não tem nem a oportunidade de tentar. E ele conseguiu ir, de certa forma. Ele não conseguiu competir, mas ele foi. Ele estava lá com toda a energia, com toda a disposição, com tudo que ele tem, que ele é. Ele estava lá. E acho que tem uma coisa, Rô, importante, só te interrompendo, sim, que é a sensação de você pensar, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Eu fui além, eu tentei de tudo. Se não deu certo, não foi por minha causa. Não foi porque eu fiz corpo mole, não foi porque eu fui insuficiente. Não foi. Eu fiz tudo. Se não deu certo, é porque não era para dar. Por algum motivo que a gente desconhece, sabe? E aí você tem uma sensação de completude, eu acho, né? Sim. A gente espera que a pessoa tenha essa sensação de completude. Uhum. Então, e olha só, quantos amigos, quantas pessoas, quantos profissionais se mobilizaram para que ele pudesse seguir adiante, ir até o Japão e representar o país. Sim. Mesmo não tendo competido, olha só quanto valor, quanta coisa cheia, que parte cheia de gente especial ele tem ali agora para contar na vida dele, né? Então, enfim, espero mesmo que ele consiga olhar mesmo para essa parte cheia e se abastecer e beber. Tchan, tchan. Tchan, tchan, e beber essa água, né? E deixar a parte vazia e ir completando com outras coisas boas e outras experiências. Não é mesmo? É claro que a gente está falando de uma pessoa que a gente não conhece, eu nunca tinha ouvido falar nesse rapaz, de novo repetindo o nome dele, né? Carlos Munhoz. Não estou colocando ele aqui como um exemplo, né? A gente está colocando aqui a história, o fato ocorrido com ele, como a coisa aconteceu, como uma possibilidade de reflexão, né? Realmente a nossa torcida para que ele esteja bem, que a cabeça dele esteja tranquila, né? Mas talvez até valha a pena mais para frente voltar a procurar um pouquinho para ver se ele fala alguma coisa sobre isso. Mas é porque, como esta situação, temos tantas roupas. Quantas vezes a gente se prepara tanto, seja para fazer uma prova de concurso, seja para arrumar, né, uma oportunidade profissional, a gente estuda, se qualifica, a gente se esforça para falar, para manter relacionamentos, né, fazer o tal do networking, e quando você vê a coisa não vai, e a gente começa a ver só o não vai.
né? A É, gente começa a olhar só para o não vai e esquece de todo o conhecimento adquirido, da maturidade que está vindo com aquele processo, dos relacionamentos que estão surgindo, sabe sim. aquela coisa desse olhar mais compassivo, como a gente já falou de compaixão, né? Mas um olhar compassivo com a gente mesmo, com as É, nossas conquistas. Eu acho isso muito importante. a gente não tem realmente muitas vezes de compaixão com a gente mesmo, né? Uhum. A autocobrança, é, tem que fazer tudo da melhor forma sempre, tem que estar tudo sempre. Eu sou um leonino com ascendente em virgem. Aff, mãe! Então, essa coisa de cobrança eu entendo um pouco. E eu me Uhum. lembrei de uma história antiga da minha vida, queria compartilhar aqui, sabe? Eu acho que eu já estava ali nos meus. Ai, acho que eu já estava nos meus 19 anos. Mais ou menos. Eu acho que eu não tinha entrado na faculdade. Faculdade. É, enfim. A minha sobrinha, a Priscila, que no outro vídeo que a gente fez, falou dos comentários, né? Ela fez um Uhum. comentário. E aí eu falei, ela nasceu quando eu tinha 15 anos, né? Imagina, então, esse episódio aconteceu que eu tinha entre 18 e 19, ela era bem pequena. Priscila era muito fã de Sandy e Júnior. Ela não sabia nem pronunciar o nome da dupla, ela falava Santo Júnior. Isso aí é Santo Júnior, ela não sabia pronunciar. E não é que tinha um parque grande aqui em Aparecida, e esse parque às vezes trazia alguns artistas e marcou um show de Sandy Júnior. E eu Nossa. reservei meu dinheirinho, corri, comprei o ingresso, vou levar minha sobrinha, vamos curtir esse show juntos. Na época, eu cantava na missa. A gente tinha uma banda e tinha missa, era num sábado à noite. Tinha missa e tava tudo organizado. Vou cantar, vou pegar a Pri, vou levar para o show e tudo certo. Deu tudo errado. Porque a missa daquele dia era com primeira Eucaristia de, Hum. de uma turma de adultos e tal. E aí demorou. Eu estava sem carro, aí eu liguei para o meu pai. O meu pai estava em viagem porque era taxista. Eu tentava ligar para o meu irmão, não atendia. Meu irmão, pai dela, hoje ele já é falecido. E na época ele estava separado da mãe dela, né? Eu falei assim, bom, a igreja é no mesmo bairro, olha a hora. O parque era num outro bairro, era um pouco distante, mas dava para ir caminhando. O que eu fiz? Eu corri na casa da minha ex-cunhada, peguei a minha sobrinha, coloquei ela de cavalinho em mim e saí pela rua, andando depressa, andando Oh, meu depressa. Deus. Corri, atravessei o bairro, cheguei. Quando eu cheguei na porta do lugar, todo mundo estava saindo. O show tinha terminado. Ah. Aí eu encontrei uma pessoa conhecida, eu falei assim, acabou. A pessoa falou, acabou. Aí a minha sobrinha atrás, nós não vamos ver o Santo Júnior, tio. Eu falei sim, eles foram embora. Ai, que frustração, meu Que Deus. frustração. Aí eu não conseguia ver nem copo, né? Quanto mais parte cheia, parte vazia naquele momento, né? Eu fico me senti derrotado, derrotado, nem pelo valor do ingresso, nada disso. Aí tinha uma tia que morava próximo ao bairro, parei na casa dela lá. Aí ela me acolheu com a minha sobrinha, tudo. Aí eu consegui falar com meu pai foi me buscar, trouxe para casa. Aí meu irmão apareceu. Aí aparece todo mundo. Aí eu escancarei a parte vazia do copo, briguei, falei, como você some, não consegui levar sua filha no show, e a gente perdeu, era o sonho dela, e o meu sonho era de levar ela para acompanhar esse show, de tanto que ela gosta dos dois, tanto que ela ouve as músicas e tal, e não sei o quê.
E aí, depois de um tempo que eu consegui olhar o copo cheio, depois de um tempo que eu consegui enxergar o quanto aquilo foi importante para fortalecer o amor entre eu e minha sobrinha, né? Uhum. Saber quanto a gente pode contar um com o outro, né? De quanto a gente tem carinho e amor um pelo outro. E o fato de o meu irmão não ter aparecido, ou do meu pai também, era trabalho, né? Se eu tivesse combinado antes com eles, tal hora, vocês me pegam e me levam, tal, assim, assim, assado, daria certo, mas daí, como atrasou, meu pai teve que trabalhar, enfim, deu tudo errado. Eu poderia ficar ali à margem da parte vazia do copo, só lamentando e arrastar um sentimento ruim por muito tempo, mas eu confesso que por muito tempo eu fiquei me sentindo em dívida com ela de levá-la no show. Aí depois foi ficando, não teve mais show por aqui, né? Foi ficando mais difícil. Foi ficando Mas mais sabe o que a difícil. gente precisa aprender, Rô? É difícil, é bem difícil. É que a gente aprende muito mais nessas situações do que naquilo que é só prazer. Né? É claro que conseguir assistir o show ia ficar na memória dela, enfim, mas o aprendizado, né? Como a gente lida com uma frustração, entender que a vida é feita de frustrações, né? Que não dá sempre tudo certo. Para uma criança tão pequenininha, né? A forma com que você reagiu, a forma com que até hoje vocês devem lembrar dessa história e comentar sobre isso, certamente isso foi fortalecendo ela. Então, fica uma coisa meio poliana, né? Meio achar o Uhum. lado bom de tudo. Às vezes a gente fica meio irritada, meio de saco cheio, né? De tem que ser grata até pelo que é ruim. O pior de tudo é que às vezes eu fico muito brava, às vezes no meu papo direto com Deus, sabe? Eu falo, pô, amigo, né? Eu agradeço, mas tá bom já. Eu agradeço, mas não quero mais, não, sabe? A gente sabe que não é fácil, que a gente está aqui conversando e lembrando dessas situações é muito mais fácil quando existe esse distanciamento, né? Falar do Carlos Munhoz, de como ele poderia reagir a isso tudo, é muito Sim, mais fácil do que ser o Carlos Munhoz e estar tá lá vivendo isso. Né? sim. Você também, aí no seu momento, eu já tive vários também, essas frustrações de você combinar tudo e planejar e. Bem, não deu certo. Não deu certo. Vamos seguir para a próxima. Não é tão simples assim, a gente sabe, né? A gente sabe o quanto é desafiador, mas é tão necessário, sabe? É tão necessário, porque nessas horas, quando a gente consegue enxergar a metade mais cheia do copo, Sim. que a gente arruma força para seguir adiante. Se a gente só olha para aquilo que falta, chega uma hora que parece que nada vale a pena mais, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e fazer as pessoas que estão à nossa volta enxergarem isso, né? A gente continua vivendo esse momento, pandemia, embora com uma tendência aí de melhora, né, de arrefecimento da questão das mortes, enfim, mas a gente ainda está vivendo um período muito difícil. E tem muita gente muito desanimada, muito frustrada, né, com a vida como um todo. E às vezes são pessoas próximas da gente que estão perdidas, que só veem o lado vazio, né, só vê o que tem de problema. E cabe a gente que tem, naquele momento, pelo menos, um pouquinho mais de lucidez, falar: olha, dá uma olhadinha no seu entorno, olha quanta coisa boa você tem. Né? Uhum. Olha quanto amparo você recebe, olha quantos amigos você tem, olha as suas conquistas, enfim, acha alguma coisa para você entender que não falta só, né? Exato. Temos muita coisa, somos muitas coisas, né? Já tivemos muitas conquistas ao longo da vida e acho que isso é um exercício importante de verdade. Ô, Tati, eu fiquei pensando aqui também o do quão é importante a gente também conseguir encarar e olhar para a parte vazia do copo, sabe? Uhum.
Entrar, dar uma mergulhadinha nesse vazio, nesse deserto e fazer a experiência de olhar para as coisas que não foram legais, mas não se prender a elas. Se Aham. questionar, se reavaliar, né? É uma oportunidade. E aí não tem como eu não fazer uma certa analogia com o homem de Nazaré, que quando esteve no deserto, passou por inúmeras experiências e provações e fez as escolhas dele. Ele foi sábio, ele foi Uhum. tentado, ele fez as escolhas. E ele escolheu o amor, ele escolheu o bem, ele escolheu cumprir um propósito. E aí, quando a gente faz essa oportunidade de mergulhar nesse vazio, na parte vazia do copo, fazer essa experiência desse deserto, a gente também pode se colocar em olhar tudo aquilo que me tenta a ficar naquilo e não melhorar, Uhum. ou sair daquilo e mergulhar a fundo na parte cheia, onde só tá cheio de coisa boa, onde eu vou nadar de braçada no amor, onde eu vou nadar de braçada nas minhas conquistas, nas minhas realizações, em todos os meus potenciais. Então, eu acho que não ter medo, a gente não deve ter medo de encarar o vazio do copo, de encarar o deserto que a vida nos oferece, mas a gente não deve ter medo de mergulhar fundo na parte cheia. Vamos com tudo, tomar banho mesmo, se esbaldar, porque eu acho que a experiência vai ser muito mais rica. Não é autoajuda, não. É Não, não. olhar mesmo realista, sabe? Uhum. É encarar de frente mesmo. Tem problema, tem limitação, aconteceu isso, deu errado aquilo. Ok, o que eu vou fazer agora para dar certo? Acho Vou que a olhar ali na parte perguntinha cheia. é: o que que eu posso aprender com esse deserto? Né? Exato. É sempre isso. Neste deserto que me encontro nesse momento, o que eu aprendo? Né? O que eu transformo? O que me traz a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor? No sentido que você quiser, né? Uhum. E aí eu olho para a parte cheia do copo e falo assim: tem ali algo que me abastece para esse processo de transformação, para esse aprendizado, para essa mudança. Né? Hoje eu estava lendo numa rede social um post de um amigo querido, que é o Marcelo de Elias, um palestrante, enfim, da região. Você já teve a oportunidade de assisti-lo Algumas também, palestras com né? ele já. E ele é o palestrante da mudança, né? O cara fala sobre mudança o tempo inteiro, ele tem esse posicionamento. E a pergunta era o que te faz primeiro perceber a necessidade de mudar? O seu cérebro ou o seu coração? Né? E aí ele escreveu um texto bem bacana que, né, você já começa a ler sabendo a resposta no final, sempre é o coração. A gente sente antes de realizar, né, de racionalizar aquilo. A gente sente, às vezes a gente demora para entender o que é, né? Mas a gente sente, esse lugar não é mais para mim, esse relacionamento não me preenche mais, o meu coração não está mais aqui. E aí depois o cérebro bota tudo isso, né, em ordem e faz ou não a gente tomar uma decisão. Mas prestar atenção nisso, aonde está o seu coração? O que você está vivenciando ali com amor, esse amor mais pleno, né? Vai muito além do amor romântico, dos relacionamentos, não é isso que a gente está É. falando. Às vezes, até é um relacionamento que não tem mais aquele amor romântico, mas talvez ainda tenha este amor, né? Este amor do cuidado. Então, como você vai romper aquilo sem magoar ou tentando não magoar, ou de que forma você vai lidar com aquilo com amor? Seja lá, vou mudar de emprego, tá bom. Como é que você vai fazer essa? Vou fazer a minha transição de carreira, né? A gente também está
caminhando aí para um projeto para falar sobre isso. Como é que eu faço isso com amor? Com amor pela profissão que eu tinha, pela empresa que eu estava, pelas pessoas que me proporcionaram chegar aonde eu estou, mas agora eu quero mudar, né? Eu tenho que fazer isso de uma forma respeitosa com os outros e comigo, sabe? Num prazo que não me violente, num prazo que me dê segurança. Então, é tanta coisa, né, que eu acho que a gente pode começar a buscar como a parte cheia do copo, mas sempre, né, buscar essa questão do seu coração. Aonde está o seu coração? Fica então um convite para você que está acompanhando a gente fazer esse exercício. Coração, mente e pé no chão. Uhum. Pé no chão, Exatamente, né? sempre. Não vamos achar que o mundo é o conto de fadas, né? Porque não é. Não é. E conte com os amigos. Por Uhum. exemplo, eu e a Tati, como amigos, como seres humanos, nós temos as nossas questões individuais, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quando a gente pode, a gente partilha um com o outro. E é É tão bom quando verdade. a gente ouve uma palavra de incentivo que você automaticamente, com a palavra do outro, você deixa de olhar a parte vazia também. Você coloca o seu Uhum. pé no chão, e eu sei disso porque a Tati já me puxou pro chão várias vezes, que eu tava. Às vezes tirou até do fundo e com alguma palavra ou outro um puxãozinho me colocou ali mais com o meu pé no chão. E o coração, a gente vai Sim. aquecendo, né? A gente vai trabalhando e o nosso pensar, o nosso emocional, a gente vai também. Uma coisa tá ligada à outra, né? É isso. E sempre tem um pouquinho ali naquele copo. Sempre tem uma parte que está cheia, né? A gente sabe disso. E Beba. aí, ele já deu a dica, tá na hora da gente pedir. Curte, compartilha, comenta, marca ali o sininho, porque aí você vai sendo avisado toda vez que chegar um vídeo novo. Normalmente é às quartas-feiras, ao meio-dia, que o vídeo novo chega. Mas, enfim, a gente sempre agradece, né, a participação, os comentários, o retorno tão positivo que a gente tem. Sempre nos mostra o lado cheio do copo, né? Eu É, acho isso muito legal. Então, um grande beijo para todo mundo, para você também, meu querido amigo, e a gente se vê na semana que vem. com certeza. Beijo grande, Tati. Tchau, tchau para você. Tchau!